Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Os carros com os motores novos, mais modernos, downsizing, turbo, não duram? Duram muito menos do que os motores antigos, aspirados, de concepção mais antiga, vamos dizer assim? Como é que é a manutenção desses veículos? Como é que serão as manutenções no longo prazo? E o que a gente pode esperar no futuro? É sobre tudo isso que nós vamos conversar hoje aqui no Fala aí. Eu fiz um vídeo esses dias aqui no canal falando sobre os motores que saíram de linha por causa da PL7, por causa das novas normas de emissões. E muitos desses motores são motores de concepção bem antigas, motores que estavam há muito tempo no mercado e que não valeria a pena para a montadora atualizar esses motores, né? Então, motores como o e-Torque da Fiat, o Família 1 da GM, né, esse tipo de motor ele deixou o mercado, consequentemente alguns modelos que utilizavam esses motores também deixaram o mercado, né? Ou simplesmente esses motores em alguns carros e foram substituídos por motores mais modernos. E isso traz uma pergunta na dúvida na cabeça das pessoas, né? E esses motores mais modernos, será que vão durar tanto quanto esses outros duraram? Porque, por exemplo, o Família 1 da GM, que ele ainda existe, mas o 1.0 saiu de linha e o 1.4 saiu de linha, o 1.8 foi atualizado, que está sendo utilizado na Spin, ele existia desde lá de 94, quando o Corsa foi lançado aqui no Brasil. Sofreu várias atualizações, né, durante os anos, mas era um motor super simples, um motor aspirado, um motor com um comando de válvulas, 8 válvulas, né, um dual cilindro, sem nenhum tipo de variação de comando, sem nenhum tipo de variação de coletor. Durante muito tempo utilizou coletor de alumínio, né, então realmente é um motor que não tem muitas tecnologias. E ele foi substituído, né, por um motor 1.0 3 cilindros, né, ou por um motor 1.0 3 cilindros turbo, no Onix Plus, por exemplo, né, e na Tracker também. Isso aqui eu estou falando para vocês, mas lá no canal da KBB Brasil, não sei se vocês conhecem, também tem um vídeo falando sobre todos esses motores que saíram de linha, exatamente por causa da PL7, e lá eles fazem uns vídeos um pouco mais resumidos do que os nossos aqui, e com bastante informações. Inclusive nós mesmos damos umas olhadas lá para pegar algumas informações aqui. Então se vocês não conhecem, vamos lá, se inscrevam no canal da KBB Brasil, que é um canal bem interessante mesmo, com muita informação. Já o motor e-Torque da Fiat, por exemplo, foi substituído pelo motor 1.3 turbo, chamado de GSE, que é um motor que tem turbo, né, obviamente, injeção direta de combustível, sistema de válvulas, né, de admissão que não tem comando de admissão, variação no coletor de admissão, water cooler, né, ou seja, não é um intercooler que resfria com ar, ele resfria com a água do motor. Nos motores da Volkswagen, por exemplo, são motores 1.0, aquele que vai utilizado no Up, que tem três válvulas termostáticas, duas bombas d'água separadas, né, para fazer um aquecimento melhor do motor. Tudo isso traz mais potência, menor consumo e menor emissões de poluentes. Realmente é uma evolução, nós temos que ir para esse lado do downsize, ou seja, motores um pouco menores, turbo, com mais tecnologias, para poder atender às novas normas de emissões, que são normas cada vez mais rígidas. E por isso também que está entrando os veículos híbridos e, obviamente, os motores elétricos, que teoricamente são zero emissões. Porém, a grande dúvida, principalmente dos brasileiros, e esses motores duram? Quanto tempo eu vou conseguir ficar com esse motor? Quanto tempo ele não vai me dar problema? Eu vou conseguir rodar aqueles 300, 400, 500 mil quilômetros que eu rodava, às vezes, com alguns motores considerados antigos ou antiquados hoje? Pois é, meus amigos. A resposta é não. A gente não vai conseguir rodar tanto assim com esses motores como eram antigamente, mas não é só isso que me incomoda, sabe? Porque existe retífica, existe a possibilidade de fazer com que os motores durem mais tempo realmente, né? Ou pelo menos, não é que dure, mas consiga utilizar esse motor durante mais tempo. Mas desde que as manutenções sejam feitas de forma correta. E aí, quando se fala nisso, a gente sabe que o brasileiro não faz a manutenção de forma correta. É muito difícil ele seguir o manual, muito difícil ele fazer a troca de óleo de forma correta, muito difícil de fazer outros tipos de manutenções, de arrefecimento. Bom,
Todas as manutenções é muito difícil o brasileiro seguir isso à risca. Consequentemente, diminui muito a vida útil do motor, né? Quando o primeiro dono não vai ter incomodação nenhuma, o segundo dono talvez tenha, e o terceiro dono com certeza vai ter, ainda mais se forem motores muito mais rodados. Mas ainda o que mais me assusta não é com a durabilidade do motor como um todo, se vai rodar 250 ou 300 mil km, e sim todos os componentes que esses motores têm para estragar, para dar mais problemas. Antigamente tu não tinha nada, tu tinha ali só a parte mecânica. Se pegar um motor AP da Volkswagen, cara, era só parte mecânica. Se desse problema, era num comando, deu algum problema na bomba de óleo, aí corroeu o comando de admissão, deu alguma coisa no virabrequim, é tudo mecânico, né? Hoje em dia tu tem o turbo que pode dar problema, né? Então o turbo pode começar a ter desgaste, começar a botar óleo para dentro do motor, outros problemas realmente no turbo, que é um componente caro, não é barato. Na injeção direta também pode dar problema, tem a bomba de alta para dar problema, tem os bicos de injeção direta que são muito mais caros. Antes também tinha bico, antes também tinha bomba, né, na injeção indireta, porém são componentes muito mais baratos porque trabalham com pressão muito mais baixa. Trabalham ali com 4, 5 bar de pressão. Os de injeção direta estão trabalhando aí com 150, 200, 250 bar de injeção, ou seja, são componentes muito mais caros. Tem o water cooler, que vai que acontece algum problema, vaza, começa a entrar água para dentro do motor, né? Tem todo o sistema de variação de comando, pode dar problema, pode ser variação sistema elétrico ou pode ser variação por sistema hidráulico, que também pode dar problema. As válvulas termostáticas, 2, 3, dependendo do motor, uma só já dá problema, né? Muitas vezes, imagina 2, 3. Bomba d'água, a gente sabe que tem várias bombas d'água que começam a vazar depois de um certo tempo, começa a dar problema. Então tudo isso é mais fácil de estragar antes do que o motor se acabar, né? Do que o motor realmente chegar no seu final de vida. E esses componentes hoje em dia são caros ainda. Tem bomba de óleo aí de 2 estágios, que é cara, bomba d'água cheia de frescura. Realmente são componentes muito mais modernos, realmente são componentes que necessitam estar ali para te trazer uma dirigibilidade melhor, maior potência, menor consumo, tudo que eu tinha falado antes, né? Porém, são componentes muito mais caros. E até hoje não tem nada muito barato no mercado. Eu espero que daqui a alguns anos tudo comece a ficar mais barato. Assim como eu comprei uma TV de, sei lá, de LCD, depois... Não, uma TV de plasma, uma de LCD, uma de LED, e agora é bem mais barato comprar uma TV de LED. Um smartphone era muito caro, hoje é muito mais barato. Então eu espero que ao longo dos anos, quando tudo começar a estragar mais, a gente tenha seja mais fácil de trocar, tenha mais peças à disposição e os valores dessas peças sejam mais baixos, que é quando começa tudo a se popularizar, né? Nós ainda temos motores mais antigos no mercado, como por exemplo os motores 1.6 e 6 válvulas da Chevrolet, da Volkswagen, que não é um motor antigo, mas é um motor mais simples, de concepção mais simples. O próprio Família 1, que ainda está na Chevrolet, também é um motor de concepção mais simples. Os Firefly da Stellantis são motores simples também de manutenção, né? E inclusive ainda existe o Fire, que está há muitos anos no mercado, que a Stellantis deu uma revigorada nele para poder utilizar ele. Exatamente por quê? Porque ele é utilizado para veículos de carga, como por exemplo a Fiorino. A Fiorino usa um motor 1.4 Fire, assim como também a Strada também usa para trabalho. Quem precisa desse tipo de motor? Exatamente, manutenção baixa e estraga pouco. Esses continuaram em linha. Agora para nós, né, que queremos cada vez mais, eu já tinha feito até um outro vídeo falando sobre que a gente quer mais recursos, mais isso, mais frenagem, mais ACC, mais airbags, mais não sei o que, né? A gente também está recebendo motores muito mais modernos, porém com manutenções mais caras no longo prazo. Sem contar alguns erros também que acontecem, né, no desenvolvimento, mas que podem ser corrigidos. Por exemplo, o erro do motor lá do Onix pegando fogo, aconteceu com um carro, né? Foi corrigido depois. O problema do motor agora da Stellantis, 1.3 turbo, que está consumindo mais óleo, que tem acontecido com alguns casos. Acredito que vai ser, como alguma coisa a ver com a bomba de óleo, vai ser corrigido provavelmente. Agora tem problemas mais graves, como o caso do bloco do motor do Fusion, né? Que termina tendo uma trinca nas galerias de água e não tem muito o que fazer, tem que trocar realmente o bloco. Então esse realmente já é um problema muito mais grave, porque tem que trocar todo o motor. Quando tem que trocar algum componente do motor, né, como uma bomba d'água, um turbo, alguma coisa assim, termina sendo mais fácil, mas ao mesmo tempo, se daqui a alguns anos precisar fazer isso,
De novo, é um componente caro, né? Hoje em dia, obviamente, que seria em garantia, porque o veículo é muito novo. Mas mesmo assim, a gente pode ter uma ideia aí dos motores que já estão bastante tempo no mercado. Por exemplo, Up TSI está desde 2016 no mercado, né? Então tem um motor que, embora tenha alguns componentes que deem problema, o motor ainda tem uma durabilidade um pouco maior. O próprio motor da Fiat Turbo, o T-Jet que eu tive, né? Não tinha todas essas tecnologias, né? Não tinha injeção direta, por exemplo, mas era turbo. E é um motor que dura, tem uma durabilidade um pouco mais alta. Mas volto a frisar, nunca mais não sei, mas não teremos mais aquelas durabilidades de 500 km, tipo um professor meu que andou com um motor Fiasa da Fiat que rodou 500 km sem abrir o motor. Né? O próprio carro do pai do Felipe, que nós já gravamos aqui da Fiorina, um Fiasa também, tem 400 e poucos mil quilômetros e nunca abriu o motor. E sem muita manutenção, né? O pai dele nunca foi muito de fazer manutenção e o motor dura. Isso não vai mais acontecer. Se a gente não fizer a manutenção dos nossos veículos, com certeza os motores não irão durar. Não só o motor como um todo, mas os componentes externos também. E esse é um problema que a tecnologia nos traz. Né? Um celular hoje em dia dura muito menos do que o celular de antigamente, uma máquina de lavar dura muito menos do que uma máquina de lavar de antigamente, né? Um notebook hoje, eu acho, um computador hoje dura muito menos do que de antigamente. Que a gente ganha na tecnologia, ganha na velocidade, ganha nas resoluções, ganha em tudo, mas perde na durabilidade. Isso está acontecendo com todos os produtos hoje do mercado, não é só com o carro. Vocês podem ter certeza disso. Mas e aí, pessoal, me conta, vocês preferem ter aqueles motores mais antigos, com menos componentes, que duram mais? Ou vocês preferem motores mais modernos, que entreguem mais potência, mais economia, mas que duram menos? Comentem aqui embaixo qual é a ideia de vocês. Tá? Lembrando que esse quadro que eu falei vai ao ar toda terça-feira, todo domingo, e eventualmente no domingo vai entrar um vídeo de moto também. Conto com a presença de vocês aqui sempre. Valeu, abraço! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.